Graça e paz, meus irmãos. Vamos abordar dois textos bíblicos hoje nesse vídeo. Romanos 7:21 e Efésios 2:2. A união do que está escrito nesses dois textos, meus irmãos, nos dá um mapa teológico perfeito e realista sobre nossa jornada espiritual. Vamos abordar dois pontos principais ao lermos e entendermos o que está escrito nesses dois textos. O primeiro texto nos mostra o conflito que acontece dentro de nós, lá em Romanos 7:21. O segundo texto, meus irmãos, revela as pressões que vêm de fora, Efésios 2:2. Devemos entender com clareza isso. É importante compreender a nossa real condição, que é, primeiro, o perigo do distanciamento de Deus. O perigo do distanciamento de Deus, ficar longe dele. E como podemos resistir para não perecer, para não morrer. Aqui fala não ficar longe de Deus e resistir ao pecado. Vamos ver o primeiro ponto nesse vídeo. Compreendendo as nossas condições. Para isso, devemos fazer o diagnóstico. É muito importante fazer isso, meu irmão. Antes de sabermos como lutar, precisamos entender a gravidade da nossa situação atual. Precisamos entender como estamos. A teologia bíblica nos mostra que o pecado não é apenas, meus irmãos, uma atitude feia. Não é só isso. Mas uma condição de falência espiritual. Está envolvendo a sua vida eterna. Veja bem em Efésios 2:2, a prisão exterior. Antes de Cristo, a Bíblia diz que estávamos espiritualmente mortos. Éramos arrastados pela correnteza do sistema deste mundo, do que o mundo ensina, da ceboseira que há no mundo, a maneira que o mundo age contra os princípios de Deus. E influenciados por forças espirituais malignas, o ser humano sem Deus é incapaz de resistir ao mal por si só, porque o pecado dita as regras do ambiente em que ele vive. Você está entendendo? O ambiente em que ele vive, o pecado dita as suas regras. O conflito interior, Romanos 7:21. Preste bem atenção. O conflito interior. Quando recebemos a Cristo, a nossa alma é vivificada, mas as nossas velhas naturezas humanas, a carne, não é eliminada de imediato. É aqui que o combate se torna íntimo. Você quer orar, mas o cansaço vem. Não é verdade? Você quer perdoar, mas o orgulho grita. Como Paulo disse, o mal está junto a mim. O pecado habita em nossas fragilidades humanas, como a força que tenta nos... Posso dizer uma palavra bem diferente, mas que é a realidade do que representa. Auto-sabotar você. O tempo de todos. Ele tira seu tempo. Ele te afasta de Deus lentamente, quando você permite. Agora vamos observar o segundo ponto. Preste bem atenção. A consequência do pecado, que leva para o distanciamento e ruína. Nos leva para longe de Deus e para a nossa ruína. A santidade de Deus não tolera o pecado. Portanto, quando cedemos a essa força interior ou nos deixamos moldar pelo sistema do mundo, colhemos consequências espirituais devastadoras. Deus deixa a gente plantar o que a gente quiser, mas também vamos colher aquilo que plantou. O afastamento da presença. O pecado gera quebrar totalmente a comunhão que temos com Deus. Deus não se afasta de nós, mas as nossas transgressões criam uma barreira invisível, meus irmãos, que nos impede de desfrutar plenamente da sua intimidade quando pecamos contra Deus. Há um afastamento invisível. Ficamos espiritualmente frios. A nossa sensibilidade à voz de Deus diminui e o sentimento de culpa nos faz querer fugir da presença dele. Exatamente como Adão fez no Éden. Quando pecou contra Deus, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. O perigo de perecer. Esse ponto
é o ponto crucial da sua própria vida eterna. A teologia bíblica é categórica. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 é a morte. Alimentar o pecado é viver deliberadamente na desobediência, nos conduz de volta ao estado de mortos-vivos. Quem continua no pecado se torna isso. Descrito em Efésios, cujo destino final é a separação eterna do Criador, o perecer, morrer para sempre. Vamos ver agora, para poder encerrar essa nossa mensagem, o terceiro ponto: como devemos resistir. Como devemos resistir? A estratégia bíblica. Se a força do pecado é tão real, como podemos resistir para não desagradar o nosso Deus? Se ela é real, se ela é mais forte do que sua convicção sobre Deus. A resposta está não tentar lutar com as armas erradas. O legalismo é a mera força da vontade humana, sempre falham. Esses dois pontos. Não adianta fazer assim. A resistência vitoriosa se baseia em 3 pilares. Preste bem atenção. Em 3 pilares. Primeiro, dependência total da graça. A resposta a Efésios. Se Efésios 2:2 diz que o mundo é o princípio das trevas, opera em uma força contrária, a nossa resistência começa em nós posicionarmos na posição que Cristo nos deu, ser o oposto do que o mundo ensina. Não lutamos para ser aceitos. Preste bem atenção. Nós cristãos, rendidos a Cristo, lutamos porque já fomos aceitos e salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. E a consequência, meu irmão, do amor de Deus que gera em nós o temor santo de não querer, eu fiz até um vídeo sobre isso, desagradá-lo, entristecer o coração de Deus por pecar e agir contra a sua vontade. B, o andar no Espírito. A resposta a Romanos. A solução de Paulo para a terrível lei do pecado de Romanos 7 não é fazer mais promessa, meus irmãos, ou se autoflagelar, que é isso que a gente faz quando cedemos ao pecado. A solução é o capítulo 8. Andei no Espírito e jamais satisfazei os desejos da carne. Andei no Espírito. Andar no Espírito. Como fazer isso na prática, andar no Espírito? O alimento, o Espírito, mais do que a carne. Fazemos isso através da oração constante, da leitura da palavra, que renova a nossa mente contra o sistema do mundo. Lutar contra a carne é isso. Alimentar o Espírito. E da vigilância diária. Se você sabe que determinada situação ou ambiente ativa o mal que está junto de você, dentro de você, como Paulo disse, a ordem bíblica é fugir da aparência do mal. Se afastar, se desviar, ficar longe. C, confissão e arrependimento rápido. Veja bem, você que pecou. Se o pecado interrompe a comunhão, o arrependimento é o primeiro passo. Se cairmos no campo da batalha de Romanos 7, não devemos nos esconder da escuridão e do erro. Não devemos fazer o que Adão fez. A Bíblia garante que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 de João 1:9. O arrependimento restaura a ponte de comunhão instantaneamente com Deus, na mesma hora, quando nos arrependemos de todo o coração. Tiramos nesse vídeo uma grande lição, meu irmão. Reconhecer que o mal está perto de nós, Romanos 7, e que o mundo tenta nos moldar, Efésios 2. Não deve
ninguém tem esse conhecimento, não deve nos trazer desespero, mas sim vigilância. Devemos ser vigilantes, igual um sentinela. Não podemos vacilar. Não fomos chamados para andar sozinhos, jamais. A mesma graça que nos tirou da morte espiritual, preste bem atenção, nos dá o Espírito Santo para, dia após dia, vencermos as inclinações da carne e vivermos uma vida que glorifique e alegre o coração de Deus. Porque temos sim um temor a Deus, não de ser castigado, mas de entristecer seu coração, porque Ele nos amou de primeiro e nos libertou daquilo que não podíamos nos libertar. A iniciativa foi de Deus, não nossa. A gente não podia comprar nossa salvação, fazer nada para conquistá-la, mas Deus nos amou e enviou seu Filho. E o seu Filho nos amou e se entregou na cruz do Calvário para desfazer a obra do demônio. E hoje temos vida em Jesus. Que essa mensagem fique no seu coração em nome de Jesus. Que através dessa mensagem você possa espalhar para outras pessoas, para poderem entender que Deus nos ama e nos deu vida eterna. E aqueles que ainda não se renderam, que pecaram contra Ele, entenda como não ser vítima do sistema desse mundo. Cuidado. Esteja vigilante com a sentinela. Não vacile. Em nome de Jesus.